Olá! Iniciada a campanha para o segundo turno da disputa presidencial, começam a ser discutidas as propostas de cada um dos candidatos remanescentes e, dentre elas, como é natural, aquelas relacionadas à segurança pública. E nesse aspecto, algumas das coisas que já vêm sendo ditas são absolutamente assustadoras se confrontadas com as questões técnicas que devem reger o tratamento dessa extremamente relevante área da dinâmica social. Exatamente como foi trazido agora pelo candidato Fernando Haddad, do PT, ao anunciar a sua proposta para o sistema carcerário. Já está lá incluído no programa de governo apresentado pelo candidato que a intenção dele, se eleito, em reformular a legislação sobre prisão no Brasil, a nossa legislação penal, e deixar a prisão exclusivamente para crimes violentos. Ou seja, a proposta do candidato Fernando Haddad é afastar da prisão todos aqueles crimes que não tenham sido praticados com emprego de violência. Isso que está lá previsto no programa de governo do partido. E, além disso, para explicar essa proposta, para explicar essa dinâmica, o candidato concedeu uma entrevista afirmando que vai sim promover o desencarceramento e que isso se baseia na concepção de que hoje a maior parte dos criminosos cumprindo pena estariam nessa condição em decorrência da prática de pequenos delitos. Vamos ouvir o que disse o candidato nessa entrevista. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. O grande problema em relação a essas colocações do candidato é que elas são absolutamente falsas. Não existe um contingente elevado de criminosos no sistema prisional cumprindo pena, efetivamente presos, pela prática de pequenos delitos. Em verdade, na legislação penal brasileira, os indivíduos que cometem pequenos delitos não são presos. Nós temos um sistema penal para o cumprimento de pena que é assentado sob uma premissa de progressão da gravidade dos regimes empregados a cada um dos condenados, que se divide entre o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. E apenas as condenações superiores a 8 anos autorizam o emprego do regime fechado. O indivíduo condenado entre 4 e 8 anos vai para o regime semiaberto e aquele condenado a uma pena inferior a 4 anos já inicia o seu cumprimento no regime aberto. E justamente são esses crimes com penas mais leves aqueles que poderiam ser considerados pequenos delitos. Esses crimes, portanto, já não conduzem ninguém ao cárcere, à condição de efetivamente presos. Ou o indivíduo estará no regime aberto, se pegar uma pena de até 4 anos, e isso significa que ele está livre para trabalhar, estudar durante o dia e deve se recolher à noite. Se ele estiver cumprindo pena em sua própria cidade, ele vai se recolher à sua própria residência. Se ele não tiver residência, ele vai ser recolhido a uma casa de albergado, mas ele não estará preso durante o dia, ele está livre para trabalhar, estudar, fazer o que lhe for autorizado pelo juiz de execução de pena, mas é algo que não há nenhuma implicação restritiva significativa. No regime aberto, ele precisa se recolher a um estabelecimento prisional para passar a noite. Durante o dia, ele vai trabalhar, seja numa colônia agrícola, seja numa colônia industrial, ou receber autorização para trabalhar em outro lugar. Apenas no regime fechado, isto é, com penas superiores a 8 anos, é que o indivíduo vai ser efetivamente preso. Portanto, essa alegação do candidato Fernando Haddad é completamente dissociada da realidade. E ainda há uma observação nesse sistema de penas, que aquele indivíduo condenado a uma pena inferior a 4 anos sequer cumpre efetivamente pena privativa de liberdade alguma, porque o nosso sistema penal, o nosso Código Penal, autoriza a substituição dessa pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Então o indivíduo acaba não tendo a sua liberdade efetivamente cerceada. Então essa ideia trazida agora, tanto no programa de governo, como no que vem sendo apresentado
pelo candidato não passa de uma enorme fantasia que, isso sim, está alinhada não à realidade brasileira, mas à agenda do progressismo trazido para a área de segurança pública. Justamente a agenda que vem sendo aplicada há quase 30 anos e que resultou no nosso gravíssimo quadro de insegurança social. É mais uma manobra do progressismo, trazida diretamente pela concepção globalista do âmbito jurídico, contaminando a estruturação da segurança pública brasileira. Se isso se implementar, nós não teremos absolutamente nenhuma outra expectativa a não ser a de piorar substancialmente os nossos indicadores criminais. Já somos uma nação consagrada mundialmente como uma nação de impunidade, em que se apura muito poucos crimes e se pune ainda menos. E o que se está propondo agora é que isso se reforce. A pretensão do candidato Fernando Haddad é se instaurar uma verdadeira nação de impunidade no Brasil. E se você se interessa por esses temas, se interessa pelo globalismo contaminando a nossa segurança pública, eu vou deixar aqui uma dica, que é o curso Direito e Globalismo, disponibilizado pelo Burke Instituto Conservador, no qual sou um dos professores, e em que um dos temas abordados de forma mais técnica, mais objetiva, é justamente o desencarceramento, o que está por trás das políticas de desencarceramento no Brasil. Vale a pena conferir, vou deixar aqui o link na descrição ou aqui no card. Você que se interessa por esse tema certamente vai gostar desse material. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais este vídeo e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.